Bem-vindo, aluno do módulo 1. Nós vamos agora a uma aula da disciplina Movimento. Nós vamos para a página 261, atividades em uma associação local. Mas calma, antes de você chegar aí na página 261, eu vou pedir para você acompanhar aqui comigo, só para a gente entender onde a gente está, na página 5, onde nós temos o índice do material. Nós estamos desde o começo estudando nessa disciplina Movimento, em que nós estamos vendo os aspectos importantes dessa engrenagem, que é a parte organizacional da Seichonoye, que permite que a doutrina flua de maneira correta, né? Nós precisamos primeiro entender ali as peculiaridades das organizações, nós fomos para a importância das associações locais, e vocês estão vendo aqui que nós vamos agora estudar as atividades em uma associação local. Daí para frente nós vamos para a academia, as diretrizes, para poder criar um cenário na nossa mente, que é um cenário mais completo e que, obviamente, se complementa nos próximos anos de estudo, para a gente entender essa engrenagem que faz com que o ensinamento seja transmitido com excelência, tá bom? Então, vamos entender que ali, já entendido na aula anterior a importância das associações locais, quais são as atividades que competem a uma associação local. E aí, na página 261, você vai ter 5 itens fundamentais, que são atividades que são de responsabilidade da associação local. Às vezes a gente pensa, é só fazer reunião. Mas não é só fazer reunião, calma. O que é a associação local, então? E quais são as atividades que podem ser desenvolvidas dentro de uma associação local que, tão amorosamente, a gente chama de AL, né? E que fazem com que a verdade, o bem, o belo, sejam transmitidos de forma maravilhosa, correta, com excelência. Vamos lá. Item 1, estudo da doutrina. 2, auxílio mútuo. 3, divulgação da verdade. 4, confraternização. E 5, participação social. É bem grande o trabalho da associação local, se a gente parar para pensar, porque a principal atividade da associação local é o estudo da doutrina. As pessoas vão à associação local para, vamos aí pelo item 1, estudar a doutrina. A doutrina, ela tem várias formas de ser transmitida. Então, vejam, nós temos a coleção A Verdade da Vida, a coleção A Verdade, a coleção Masaharu Taniguchi. Tem vários livros da Seichonoye de autores diferentes. E é no espaço da associação local que nós iniciamos o estudo da doutrina, né? Então, diz aqui o nosso material o seguinte: a principal atividade dentro de uma associação local é o estudo da doutrina. Se, por um lado, muitas pessoas vão à Seichonoye em busca de resolução de seus problemas, por outro, é o estudo da doutrina que possibilita a essas mesmas pessoas e a todas as outras a conscientização de que todos nós somos realmente filhos de Deus perfeitos. Corrija aí no seu texto, está escrito de quem, de que todos nós, né? Então, vejam só. A pessoa, quando ela tem gente que chega na Seichonoye pelo amor, pela curiosidade, ela recebeu uma revista, achou bacana, e aí ela vai à Seichonoye para entender um pouquinho melhor. E há pessoas que chegam porque tem alguma situação na sua vida que essa pessoa quer resolver. E ela encontrou ali uma porta aberta, misericordiosa, que pode dar para ela a resposta. Mas nós não somos um aplicativo que a pessoa chega e ela fala, meu problema é tal. Aí você alimenta o aplicativo com algumas informações, dá ok, e aí o aplicativo vai te dar uma resposta. Se fosse isso, não teria razão de ser o trabalho da associação local como estudo da doutrina.
era só você baixar um aplicativo no celular, ninguém precisaria estar presente numa associação local. Dá para entender isso? Então, o professor Taniguchi diz que ele cita aqui, na verdade, o livro do professor Mukai. O professor Taniguchi não, o material cita o livro do professor Mukai, Base para uma Família Feliz, que diz o seguinte: papai não precisou obter nenhuma grande graça para depois tornar-se Seichonoye. Ele se refere ao próprio pai, né? Sentir-se Deus, ter harmonia e fé absoluta na imagem verdadeira, bastava em nosso lar. No entanto, houve um testemunho ocular que o impressionou muito. Ele viu a esposa de um de seus colonos curar-se de câncer de intestino mediante a leitura das palavras de A Verdade da Vida. Diante do fato, para ele, não havia como contestar a força dos ensinamentos da Seichonoye. Então, como a nossa doutrina é baseada na imagem verdadeira da vida, nesse aspecto, estudo da doutrina, a gente não está na nossa reunião de associação local somente para estudar técnicas. Tá? Técnicas a gente pode estudar de outra forma. Numa reunião da Seichonoye, que nós temos como propósito o estudo da doutrina, nós estamos efetivamente para aprofundar-nos na imagem verdadeira. Essa é a nossa maior riqueza, a entender claramente as doutrinas fundamentais da Seichonoye. Só existe Deus e a imagem verdadeira. O ambiente é reflexo da mente. E Deus, e na verdade, todas as religiões emanam de Deus universal. Então, esse aspecto do estudo da doutrina, ele precisa ser muito bem entendido. Mas esse é um dos aspectos das nossas atividades da associação local, né? Eu me lembro que, quando eu era jovenzinha, né, eu comecei a frequentar a associação local na reunião de crianças. E na reunião de crianças, uma das coisas que eu gostava muito de fazer era uma atividade chamada Caderno de Boas Ações. Então, o que a gente fazia? A gente registrava as boas ações que a gente fazia durante a semana, e na reunião seguinte a gente compartilhava as nossas boas ações, né? Ajudei a minha mãe a lavar a louça, arrumei a minha cama. Já era um prenúncio ali, de alguma forma, de um diário do relógio de sol. Reconhecer as coisas boas que a gente fez, as horas maravilhosas do dia e que a gente fazia com alegria e queria compartilhar essa alegria com as pessoas. E aí, eu me lembro bem que a cada ação compartilhada pelos amigos da reunião de crianças, né, o coordenador da reunião de crianças sempre falava: parabéns, você realmente é um maravilhoso filho de Deus, Deus habita seu interior. Ia falando palavras elogiosas, mas sempre reforçando a imagem, o aspecto da imagem verdadeira. Já para a criança, é também um estudo da doutrina. É de outra forma, mas é o estudo da doutrina. Tá bom? Então, esse é um dos aspectos. E aí, tem o aspecto segundo, que está aí no item B, ou item 2, auxílio mútuo. E é muito importante que a gente retome o que está escrito aqui, fundamental. De nada adianta a Seichonoye possuir e pregar uma verdade tão linda, se não houver amor às pessoas no desenvolvimento das atividades da associação local. Desse modo, o auxílio mútuo é também uma das formas de manifestação desse amor. E aí, no próprio livro Base para uma Família Feliz, tem um trechinho falando da oração, né? Começou a orar tanto pelos japoneses quanto pelos brasileiros. Meu pai conduzia a meditação Shinsokan com serenidade absoluta, enquanto os vizinhos o acompanhavam com olhos marejados de lágrima e saíam de lá curados, aliviados e felizes. Em grande parte das vezes, papai não dizia sequer uma palavra fora do livro A Verdade da Vida e do Shinsokan. Então, na verdade, a associação local, com esse propósito do auxílio mútuo, nós estamos realmente observando que, às vezes, a gente acaba se esquecendo que, no ambiente da associação local, é que a gente vai se ajudar, se auxiliar mutuamente a praticar o ensinamento da Seichonoye.
É no ambiente da associação local que o participante vai aprender a praticar a meditação Shin-Sokan. Onde ele vai aprender? Em casa? Quem que vai ajudá-lo nesse processo? É no ambiente da associação local que ele vai aprender e ele vai ser auxiliado a usar as boas palavras. Além do estudo da verdade, que pode ser considerado um primeiro ponto, ele precisa também trabalhar os aspectos da prática. E a associação local precisa permitir isso. Sabe, nós precisamos retomar um aspecto tão importante da Seichonoye. Pode ser que você que é aluno do módulo esteja chegando agora na Seichonoye e fala, puxa vida, nunca vi isso na associação local. Mas vai passar a ver. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nessa época, nós estamos gravando agora as aulas virtuais no momento em que, de forma uníssona, o mundo está orando. Né? Nós estamos orando uns pelos outros, orando, de fato, permitindo que a vibração de Deus flua, envolva o nosso planeta, envolva a nossa comunidade, envolva a nossa família, sem pensamentos egoístas somente de crescer. Ai, vamos dar boas palestras, transmitir bem a verdade, com certa eloquência, e aí a gente recebe bem as pessoas, e aí na semana que vem elas voltam. As atividades que a gente desenvolve na associação local, elas são um pouquinho mais do que isso. E a gente precisa entender que a proposta para promover o auxílio mútuo no âmbito da associação local, desde como você recebe a pessoa, como você acompanha a pessoa. Pessoa que chegou a Seichonoye e tinha uma situação, fez uma orientação pessoal. Você não precisa saber o que ela contou para o preletor. Mas você pode ir lá e perguntar, está tudo bem, está precisando de alguma coisa? Já conhece aqui a nossa sábado de oração? Gostaria de receber uma visita de bênção? Né? São tantas as possibilidades que nós temos de auxiliar a pessoa que está chegando a Seichonoye, e a associação local não pode ser somente um espaço físico para a pessoa ir lá e ouvir uma palestra. Nos tempos de hoje, eu não preciso ir a um lugar para ver uma palestra, gente. Eu fico da minha casa, eu pego o meu celular e assisto uma palestra. Se esse for o propósito da associação local, então, na verdade, a gente precisa parar, sentar e reformular esse propósito. Tem que ser mais para a pessoa realmente se deslocar da sua casa para ir numa reunião, ir a uma reunião. Ela precisa de mais do que simplesmente uma palestra. Ela precisa se sentir realmente envolvida pelo amor de Deus, pela bênção de Deus, através de cada um dos membros da liderança desta associação local. Né? Eu me lembro que, quando eu era mocinha, lá nos meus 12 anos, eu era secretária da minha mãe da associação local Pomba Branca de Perdizes. Tenho memórias maravilhosas dessa época e me lembro, assim, com carinho das indicações da diretoria, né, da minha mãe, que era presidente, de pedir para a gente telefonar para as pessoas, agradecendo a presença na reunião anterior, convidando para a próxima reunião, perguntando o que tinha achado. E eu gostava de fazer isso, eu já fazia planilha, eu nem sabia que eu fazia planilha, eu fazia um trabalho de call center e nem sabia que eu estava fazendo um trabalho de marketing de alguma forma, mas era trabalho de amor, gente. Era trabalho de amor, era dedicação de amor. Né? Olha, tem uma equipe aqui querendo fazer visita de bênção na sua casa. Gostaria de receber uma visita de bênção? Às vezes a gente ligava para as pessoas, né, e perguntava. E as pessoas, é sério? Vocês vêm fazer oração na nossa casa? Vamos, claro que vamos. Né? Tem o espaço da associação local, mas nós também vamos até a sua casa fazer a oração. Dá para entender? Vamos para frente. Divulgação da verdade. A associação local, diz aqui o nosso material, é composta por um grupo de pessoas que estuda Seichonoye.
Ora, medita unida, cria laços de amizade, se confraterniza, mas não se contenta em ter a seitonoia apenas para si. Dessa forma, essas pessoas decidem retribuir as graças recebidas de Deus, divulgando o sagrado ensinamento por meio das atividades promovidas pela associação local. Então, tudo o que a associação local for fazer tem o propósito de divulgar o ensinamento da seitonoye. Tá? Então, bastante atenção, porque qualquer proposta, seja ela uma proposta de um bazar beneficente, seja a proposta de uma conferência, seja a proposta de uma oficina de meditação Shinsokan, tudo que a associação local pode propor. Ali o nosso pano de fundo é sempre divulgar a verdade. Ah, mas e como que um bazar vai divulgar a verdade? É a forma como a gente faz, como a gente já estudou em outro momento, é que a forma como nós fazemos as coisas é que reflete quem nós somos. Reflete a nossa alma, reflete a nossa compreensão da verdade. Então, se você está ali num espaço da seitonoye, fazendo, por exemplo, um bazar beneficente, como às vezes ali na nossa regional a qual eu pertenço, os juvenis fazem bastante bazar beneficente. E aí eles são alegres, eles são simpáticos com as pessoas, eles saem à rua convidando o pessoal, sempre com autorização dos pais, dos familiares, né? E aí o pessoal entra, olha, adquire as coisas a um baixo preço. E qual é o propósito deles? Irmos para um seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Biúna. Toda a arrecadação é voltada para isso. E aí a gente vai, olha, aqui nós somos a seitonoye, acho que você nunca entrou aqui, né? Você sempre passa aqui, nunca entrou, está aqui uma revista para você, né? Vem aqui visitar a gente, nós temos reunião aqui nesse dia. Entendem? A gente não está fazendo bazar para convidar as pessoas, nem só para arrecadar, nós estamos fazendo uma ação em que tudo o que nós fazemos reflete quem nós somos. Não pode ser diferente. A gente não pode ser de um jeito simpático quando é uma coisa, ou de um jeito menos simpático. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A alegria flui de dentro de nós, naturalmente. É claro que se eu estiver num ambiente de reunião, eu vou me comportar adequadamente para esse ambiente de reunião, mas a minha alegria não vai fugir de mim, ela não vai deixar de existir. O texto ainda diz para nós, propostas de atividades para divulgar a verdade, para além da associação local, divulgação de revistas. Pegar toda a equipe da regional, da associação local e falar, hoje nós vamos divulgar revistas, aqui no entorno da associação local. Nós conhecemos algumas ações e, inspirados nessas ações, outras regionais também se multiplicaram a fazer o seguinte. Você tem um mapa, imagina aqui a minha mesa, né, a mesa aqui, como um mapa da sua área de doutrinação. Aí você reticula esse mapa e pensa, será que todas as ruas aqui desta região já conhecem ou já receberam pelo menos uma revista da seitonoye das nossas mãos? Esse aqui é o quarteirão, a área mais próxima da nossa regional. Será que todo mundo aqui já recebeu uma revista da seitonoye? Seja um comércio ou seja uma residência? É uma ideia, né? Um pessoal lá de São José do Rio Preto começou a fazer isso, mas fazer isso no âmbito de toda a cidade de São José do Rio Preto. Né? Inspiraram outras ações desenvolvidas aí por várias outras regionais, inclusive a regional a qual eu pertenço. Dividir ali e pensar, nossa, o pessoal dessas ruas eu nunca fui divulgar. Alguém já foi? Não, não foi? Então vamos nos dividir e vamos levar a verdade, a associação local trabalhando para que uma semente seja levada a famílias. Tá? Nosso trabalho é salvação de almas, né? É despertar o homem para a verdade.
A própria associação local pode participar em feiras de livros, levando a literatura da Seichonoye, em eventos da própria cultura japonesa, se for o caso, se você pertence aí a uma regional que tem familiaridade com a cultura japonesa, por que não a Seichonoye, a sua associação local, participar desta atividade, desde que, obviamente, aprovado pelas instâncias da sua regional, né, o conselho da regional, isso é muito importante. Palestras em escolas, palestras em empresas, meditação Shinsokan em praça pública, em parques. É muita coisa que a associação pode fazer para divulgar a verdade. Há um tempo atrás, olha como uma coisa que não tá direto à associação local, mas se fosse a associação local ainda seria melhor. Eu tenho 3 filhas, né? E nós nos reunimos com a família do querido preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Então eram 8 pessoas, aí um casal de amigos, mais 2 pessoas, éramos 10 pessoas, e fomos fazer um piquenique no parque. E aí nós montamos esse piquenique, e fizemos uma oração e começamos a comer, uma oração simples, e começamos a comer, e levamos o violão e começamos a tocar violão. E aí, de repente, olha como é essa questão. Começou a se aproximar uma criança, porque a gente começou a tocar violão e aí ia cantar. E aí a criança se aproximou e ficou olhando o violão, e ela ficava se mexendo de um lado para o outro. E aí alguém falou, a filha do preletor Marcos, mais nova, falou, precisamos mudar o repertório. E aí a gente pensou, que repertório a gente tem para essa criança? As musiquinhas que a gente canta na reunião de crianças da Seichonoye. É o repertório que a gente tem. E um dos amigos toca violão muito bem. Começou a tocar, e aí a gente começou a cantar as musiquinhas que a gente canta na reunião de crianças, e ali virou uma reunião de crianças, um piquenique reunião de crianças, porque além daquela menininha, outras crianças começaram a chegar, e os pais ficavam ali em volta, e conversando, olha que legal, e batendo palma, e cantando junto com a gente, até o momento em que a gente entendeu que a gente precisava diminuir ali um pouquinho para que eles também pudessem seguir o seu final de semana, né, o seu domingo, porque se a gente ficasse cantando ali, as crianças iam ficar com a gente. Essa é a atmosfera que emana do Filho de Deus, da liderança da Seichonoye. Nem era uma reunião, mas virou quase uma reunião. E, lamentavelmente, a gente não tinha uma revista para compartilhar ali com as pessoas. Com um determinado casal de pais, nós fomos conversar, enfim. É isso que a gente pode fazer para divulgar a verdade. Nós temos que ser a verdade onde nós estivermos. Tá? Próximo tópico, confraternização. Item muito importante, porque as atividades da associação local, elas não se restringem somente ao ambiente religioso. A gente também pode se confraternizar dentro da associação local, ou reunir a galera e ir para o cinema, reunir a galera na casa de alguém, e ir lá assistir um filme, conversar sobre a vida, sobre os estudos, sobre os sonhos que a gente tem. Tão importante que a gente se una e estreite os laços, estreite o vínculo uns com os outros. Nós falamos que somos uma organização movida por laços de amor, né? Somos a família Seichonoye. Então, se nós somos a família Seichonoye, a gente deve realmente agir de forma a estreitar os laços. Aí você pode pensar, mas a minha família não tem jeito, viu, preletora? Tem sim. Quando a gente manifesta o amor, aí a gente faz fluir Deus. É o mesmo que a gente deve fazer, investindo o tempo e acompanhando os nossos amigos, acompanhando os desafios vividos pelos nossos amigos na própria associação local. Às vezes a gente tem um amigo prestando um concurso, um membro da nossa diretoria que está naquele momento buscando uma colocação profissional, então talvez ele não esteja com a mente tranquila, vamos orar junto com ele, auxílio mútuo, mas vamos falar, vamos sair agora um pouquinho,
vamos deixar agora tudo que você estudou, os seus currículos, está tudo certo, agora a gente vai levar você para ir ao cinema, vai levar você para a gente pedalar, vai levar você para a gente conhecer um lugar novo. É o grupo da associação local desenvolvendo maravilhosas atividades sociais, né? Sociais e, na verdade, no caráter da confraternização. Eu costumo dizer que a minha casa é uma extensão da Associação dos Jovens da minha regional, porque saiu da associação local, bem perto da regional, vai todo mundo lá para casa, vamos sentar, vamos fazer um karaokê. Então hoje a gente não quer ir para casa da Yara, vamos para casa do fulano de tal, vamos todos para lá também. Ou vamos no parque hoje, não é reunião no parque, hoje vamos só no parque pedalar? Vamos lá, vamos só sentar e apreciar a natureza, vamos também, somos amigos. Tá? Esse é um dos pontos importantes. E aí, para fechar, a participação social, a interação da associação local com a comunidade na qual ela está inserida. Será que nós sabemos quais são as necessidades da comunidade em que nós estamos inseridos? Diz aqui o nosso material. A interação com a comunidade onde está inserida a associação local visa estabelecer vínculos de colaboração, harmonia, afeto e amizade com os vizinhos da Seitianoye. A essa conexão podemos dar o nome de participação social. Então, aqui citamos um trecho que diz o seguinte: o atual modelo político e econômico global alicerçado no consumismo e no lucro devasta os recursos naturais rapidamente, mas surgiu na face da terra um caminho sem guerras, extremismos ou bandeiras políticas, alternativo ao antigo modelo responsável de extração sem pensar nas futuras gerações. É o caminho da nova civilização, encetado pelo professor Masanobu Taniguchi e sintetizado na construção do escritório na floresta. O Supremo Presidente da Seitianoye ensina que o ser humano deve voltar a valorizar o sistema natural das coisas. Nos anos recentes, vem sendo enfatizado pelo nosso Supremo Presidente, nos seminários, nas convenções, que para que haja paz mundial é extremamente importante a abordagem para a solução dos problemas ambientais e dos recursos naturais da terra. Então, propostas de atividades que promovam efetivamente a participação social da associação local ali no entorno do seu local de desenvolvimento, né? Como distribuição de alimentos, como o cuidado com uma praça, como a limpeza daquele entorno também, fazem com que a gente demonstre com clareza, demonstre para a comunidade quem nós somos. O amor, ele não é considerado amor enquanto ele não é expresso, né? A gente já ouviu falar isso às vezes é até um post, frase para ser colocada e publicada nas redes sociais, mas é fato. Você dizer que ama e não expressar esse amor, você acaba encobrindo o valor, o real valor desse nobre sentimento que você tem. Então, se você olha para o seu irmão e nesse momento ele precisa de um prato de comida, então por que não a associação local se organizar para isso? Entendem? Por que não a gente limpar ali as ruas da proximidade da associação local? Por que não a gente se oferecer para fazer algum trabalho social que seja importante para a comunidade em que a nossa associação local está inserida? Isso é muito importante, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida da nossa comunidade? E aqui, conversando com vocês, me ocorre que, obviamente, a realidade da minha associação local é diferente da sua. Então, não existe uma regra, vamos fazer isso. Mas existe uma forma de pensar como eu posso melhorar a vida da minha comunidade. Como eu, como membro da Seitianoye, membro desta associação local, como nós, como diretoria dessa associação local, podemos convocar a nossa comunidade Seitianoye para juntos impactarmos positivamente a vida da nossa comunidade.
Tá certo? Então, nós estudamos agora as atividades da associação local. Elas merecem uma reflexão profunda aí, talvez junto com a sua diretoria, você possa retomar esse material, que é um material do estudo do módulo, mas ele pode servir aí para um estudo da diretoria da sua associação local, para que vocês possam pensar, será que realmente estamos cumprindo todas as atividades que são de responsabilidade da nossa associação local? Como podemos fazer para nos tornarmos uma associação local que, de fato, cumpre o seu papel de associação local? A gente tem que sempre se revisitar, olhar o nosso trabalho para melhorar sempre, tá bom? Muito obrigada e bons estudos de módulos de estudos a todos os senhores. Muito obrigada.